Olá, alunos! Estamos aqui para a unidade 3 da disciplina Planejamento Financeiro, Físico e Patrimonial do curso de Especialização em Gestão Escolar. Essa unidade 3 nós dedicamos especificamente à questão controle. Perpassa um pouquinho do que vem a ser planejamento, porque nós vamos lá para a ponta final. Na unidade 1 e 2 nós falamos sobre gestão, o que é planejamento, e agora nós estamos lá no controle. Por que falar mais do controle agora nessa unidade 3? Porque a grande maioria dessas nossas instituições são públicas. Tá? Instituições públicas, elas estão sob a égide do direito administrativo, ou seja, elas recebem recurso público e devem prestar contas do recurso público investido de acordo com a legislação do direito público, do direito administrativo. Essa prestação de contas não é pura e simplesmente dizer aonde eu gastei o dinheiro. Ela está revestida de algumas particularidades. Eu preciso dizer que eu gastei o dinheiro da forma com que me foi enviado e conforme o planejamento feito, ou seja, conforme um plano de aplicação que foi previamente encaminhado. Então vamos exemplificar. Eu recebo um determinado recurso provindo de um órgão de fomento, pode ser ele, vamos exemplificar, o Ministério da Educação. Eu recebo um recurso de R$10.000 para aplicação em equipamentos de informática. Eu tenho que fazer um plano de aplicação, que tipo de equipamento de informática, que tipo de material eu vou adquirir, para que servirá aquilo, para futuramente, quando for prestar contas, eu apresentar exatamente se eu cumprir aquele plano de aplicação. Vejam que a diferença é gritante quando nós pensamos no nosso dinheiro. Eu recebo o meu salário e eu posso gastar onde bem eu quiser. Eu posso ter um planejamento que me diga que eu tenho que economizar, depositar em uma poupança ou em outro tipo de aplicação 50%. Mas eu tenho o livre-arbítrio de não fazê-lo. É o meu dinheiro. Você, gestor escolar, lembre-se que você é responsável pelo recurso público investido. Então você não tem esta autonomia de dizer que eu vou gastar o dinheiro aonde eu quero e como eu quero. Eu preciso cumprir regras estabelecidas e regras que podem, se descumpridas, levarem à cobrança de multa e restituição, dos recursos públicos por conta de malversação desse recurso. Essa utilização indevida é muito comum. Não é incomum nós vermos pessoas públicas tendo que devolver recursos que não foram geridos de forma adequada. Numa unidade escolar, voltando à nossa especificação, os recursos são pouquíssimos. Nem por isso eles devem ser tratados de forma não convencional e não legal. Eles têm que ser trabalhados especificamente dentro das normas que estão descritas na legislação. Outro aspecto muito importante. Lembro que na unidade 2 eu falei que algumas situações de falta de planejamento são muito usuais dentro de instituições de ensino. O que é essa falta de planejamento? Vamos imaginar que minha escola precisa de uma reforma como um todo. Eu não posso fazer com recurso público isso de uma hora para outra. Começar amanhã a contratar uma construtora ali na esquina para que ela comece a obra. Isso demanda de um processo administrativo, chamado processo de licitação. E isso não será desenvolvido, na grande maioria dos casos, pelo gestor da própria escola, e sim por unidades superiores. Mas tem que ser planejado. O planejamento de pequenas obras é realizado dentro da escola. O planejamento e a solicitação de grandes obras tem que ser feitas para órgãos superiores. Então eu não posso esperar chegar ao fim do ano para demonstrar que a minha instituição precisa de uma reforma mais ampla. Nós sabemos, claro, que entre solicitar e isso vir a ser realizado pelo poder público, a diferença é muito grande. Mas o planejamento, que é o ponto crucial aqui, é essencial. A questão de controle.
Lembre-se, a prestação de contas é responsabilidade do gestor, não pode ser terceirizada. Ele é o responsável por receber o recurso, por planejar, executar e prestar contas. A prestação de contas será realizada dentro do sistema próprio de cada órgão de fomento. Fundo rotativo tem um tipo, PDDE tem outro. Se receber algum tipo de recurso de outra unidade de fomento, de outro órgão de fomento, poderá ter outra sistemática. A sistemática de prestação de contas digital, mediante papel, com informações mais simples, mais complexas, não muda a essência de uma prestação de contas. A prestação de contas, a essência dela é o que eu planejei, o que eu executei, tem que estar conforme o meu plano de aplicação. Aquilo que eu executar fora do objeto do recurso poderá vir a ser glosado. O que é isso? Poderá ser descaracterizada a sua utilização e eu necessitar devolver esse recurso. Para não incorrermos nesse erro, qual que é o primeiro passo? Voltarmos lá na unidade 1 e planejar. Planejar com todos os pares para que tenha uma condição e uma consciência do que está sendo feito. Para que no final, quando eu for prestar contas, isso seja fácil. Outra coisa que é muito comum a gente ver, o controle não é para ser realizado lá no final do ano. O controle tem que ser realizado no máximo semanalmente. O ideal é diariamente. Gastei, controlei. Para quê? Para que não corra o risco de fugir do plano de aplicação, fugir do objeto e lá no final do ano você não tem mais como resolver esses problemas. Para finalizarmos, dentro dessas 3 unidades, nós não quisemos em momento nenhum fazer um global de planejamento financeiro que resolverá os problemas de todas as instituições. Não é esse o objetivo da disciplina. Nós sabemos, e isso é de conhecimento da grande maioria das pessoas, que nós, população brasileira, não gostamos de planejar, muito menos planejar financeiramente e muito menos controlar os nossos gastos. Isso está na nossa essência. Nós temos que mudar isso. Então, a ideia dessa disciplina é buscar em cada um de vocês, que serão gestores escolares, que comecem a melhorar as atividades de gestão e que possam fazer uma gestão cada vez mais eficiente. Com menos desperdício público em cada unidade pública, mais recursos sobrarão para desenvolvermos diversas atividades. Muito obrigado a todos e bom estudo nas próximas disciplinas desse curso.